Viajar de graça parece quase mentira, né? Mas é possível para mais de 10 mil pessoas já, graças ao Matheus Tiburtino, que é o nosso convidado de hoje no Diário de Creator. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marina. Que prazer enorme estar aqui com vocês, hein? Prazer meu. Eu já vou adiantar que eu e o Matheus, a gente se conhece há anos. Eu estava tentando fazer uma conta rápida, mas a gente entrou em 2014. 2014? É. Já mais tem 10 mais anos, de 10 anos. Caramba! Porque a gente fez faculdade juntos. Então, inclusive, se eu chamar ele de Turbino, vocês me perdoem, mas era o apelido na faculdade. Verdade. Turbino, Tiburtino. Aqui, o nome do podcast é Diário de Creator. E a primeira pergunta, quando a gente vai escrever um diário, a primeira coisa que a gente escreve é como a gente está naquele dia. Entendi. E a minha primeira pergunta para você é essa: como você está hoje? Tô até meio ansioso, né? Fiquei sabendo que a gente ia gravar hoje, mas estou bem, graças a Deus. Rotina normal, com uma pausa ali, né, pra gente gravar um conteúdo legal. É isso, que bom. E vamos começar pelo começo. Como é que você descobriu o mundo das milhas? Boa, vamos lá. Desde a época de faculdade, né, eu sempre gostei de empreender. Marina me conhece há mais tempo. Na época eu vendia relógio, camiseta de time. Então, eu sempre tive uma vontade de ganhar dinheiro com algumas coisas. E aí, na época, eu gostava de viajar. Minha mãe sempre gostou de viajar. Eu vi um anúncio na internet falando assim, você quer aprender a viajar e ganhar dinheiro? Eu falei, opa, quem não gosta de ganhar dinheiro e viajar? Aí eu comprei um curso, isso aí foi de 2018 para 2019. Gostei pra caramba do conteúdo. E de 2019 para 2020 eu falei, vou começar a produzir conteúdo sobre isso. Comecei em janeiro de 2020, como se fosse um celular. Eu falando, demorava 10 horas para gravar um vídeo de 1 minuto. E eu falei, vou postar isso. Aí comecei a postar. Falei, vou gravar um conteúdo num curso. Já estou com conteúdo legal, já estou com um conhecimento bacana. Vou gravar um curso sobre isso. E foi em 2020 que a gente começou. Teve pandemia no meio do caminho, que deu uma atrapalhada, mas de lá para frente a gente está crescendo, graças a Deus. Não, crescendo muito. Mas esse ponto do conteúdo com o lançamento, eu acho que eu nunca tinha parado para perceber quão rápido foi. Sim. De você começar a você lançar a primeira turma. Eu, para ser sincero, eu já comecei a produzir conteúdo pensando no curso. Não foi o contrário. Eu vejo muita gente assim, vou começar a criar conteúdo e depois eu vejo o que eu vou vender. No meu caso, foi justamente, vou começar a produzir conteúdo desse assunto porque eu quero vender o curso, que é exatamente sobre isso, que já tinha gente começando a vender curso disso, mas era algo que não era tão falado. Hoje, milhas, a cada 2 minutos você vai passando no Instagram, vai aparecer um anúncio de milhas se você é viajante. Sim. Mas quando eu comecei tinha bem pouco e foi um ponto positivo para a gente também. A gente conseguiu crescer rápido justamente por causa disso. Não, com certeza. E hoje, na verdade, eu queria até voltar um passo atrás, que você explicasse o que é uma milha, o que são as milhas. Perfeito, vamos lá. Eu falo que milhas é como se fosse uma moeda digital. Todo mundo conhece Bitcoin hoje, né? Só que é uma moeda digital para o mundo de viagens. Então, há muito tempo atrás, as milhas eram basicamente, se viajava com uma companhia aérea e você ganhava pontos de fidelidade. Quanto mais você viajasse, mais você conseguia trocar por passagens aéreas. Só que de lá para cá isso foi crescendo de uma forma muito grande. Então, hoje você não consegue acumular milhas só através da viagem. Tem várias coisas, inclusive cartão de crédito. Eu acho que a galera acha que milha é ponto do cartão. E, na verdade, as milhas vão muito além dos pontos do cartão, mas você usa essas milhas como uma forma de uma moeda para trocar por passagem aérea e outras coisas também. Mas, a princípio, passagem aérea é coisa de viagem. Vou só fazer um parênteses nesse episódio para te apresentar a Craftor, que é na verdade, a nossa comunidade para criadores de conteúdo. Eu sei que quando a gente começa a criar, a gente se sente sozinho. Até na continuidade da nossa criação, a gente se sente meio perdido. E se você está se sentindo assim, a Craftor é o lugar para você. Lá a gente tem aulas, cursos, uma comunidade engajada de pessoas trocando, pessoas que vivem as mesmas dores e estão lá compartilhando e aprendendo uns com os outros. Inclusive, eu estou ativamente na plataforma, o Mário também, dando feedback nos seus conteúdos, conselhos, dicas de equipamento e tudo mais que você precisa para criar melhor e não só isso, gerar resultado a partir da sua criação de conteúdo. Se você está nessa situação, se você se identificou com isso, eu recomendo que você clique aqui na descrição do vídeo, vai ter o link da Craftor para você fazer parte e se juntar a nós nessa comunidade que cresce e, modéstia à parte, é a comunidade mais legal que você vai encontrar. Cheio dos hacks, isso é muito bom. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu pergunto para ele. Mas existe, então, diferença entre ponto e milha? Existe. Qual é a diferença? Em resumo, né? A maioria das pessoas que tem um cartão, geralmente quando é um cartão de banco, vou pegar um cartão do Itaú, do Santander, do Bradesco, você vai acumular pontos dentro desse cartão de crédito.
Só que esses pontos, eles podem ser transformados em milhas quando a gente manda para uma companhia aérea. Então, eu só posso chamar de milha propriamente dito quando está dentro de uma companhia aérea, numa Smiles, que é da Gol, numa Latam Pesca, da Latam. Então, eu pego os pontos do meu cartão, que está na Livelo, que está no Itaú, que está na Caixa, eu transfiro para a companhia aérea e aí a gente chama de milhas. Né? Esse que é a principal diferença. Mas se você chamar de ponto ou de milha, basicamente é a mesma coisa. O que vale é trocar por um benefício bom. Exatamente. E você aprende no Turbinando Suas Milhas a fazer isso da E melhor forma. um ponto, até puxando aqui agora, Marina me chamou de turbino, né? E foi um dos motivos pelo treinamento ser turbinando suas milhas, né? Então, eu falei, pô, turbina de avião, já me chamam de turbino. Ah, vou falar turbinando suas milhas, aí daí que veio o nome. Legal. Então, vocês têm parte disso também. Que legal, isso é muito bom. Não, e o Matheus, na época de faculdade, eu me surpreendo muito, Bianca tá com você até hoje, porque para ele ter vendido Bianca não custava nada, porque ele vendia tudo que aparecesse. iPhone, nossa, na época era chato, mas hoje que eu amadureci, eu acho isso inspirador, de verdade, porque ele sempre teve esse talento mesmo e gosto para vender. Isso é. Eu sempre fui o contrário. Eu sempre, se eu pudesse não vender, eu preferia. Mas. E depois que a gente vai crescendo, né, que a gente vai ficando mais adulto, a gente. Tudo é venda, né? A gente tem que se vender. Então, na época, eu falei, pô, eu sempre fui um bom vendedor, eu achei. Mas eu vendia coisas que não era de fato conhecimento, era uma coisa física. Sim. Falei, poxa, como que eu vou trazer isso para uma coisa que pode ser mais escalável? Daí que surgiu a ideia do treinamento em si. Então, foi uma das coisas assim, mas é a melhor dica que a gente tem que dar. Você tem que saber se vender, tem que saber vender. Eu acho que todo mundo deveria aprender a vender na faculdade, na escola. É uma coisa que a gente não aprende, né? Não, com certeza não. E falando em venda, o Turbinando Suas Milhas já está na 26ª turma? Vamos para a 26ª agora, em agosto. Como é que você explica isso? Lá, o Matheus de 2020, que lançou uma turma meio que vamos ver, e hoje é uma empresa. Doideira, tá? Quando a gente começou em 2020, eu lembro que a primeira turma que a gente vendeu deve ter dado uns 30 alunos. E na minha cabeça, falei, caraca, estourei. Acabou isso. Resolvi minha vida agora. 30 alunos, era 200 e poucos reais. Foi quase 6 mil reais que eu ganhei. Falei, gente, o que é isso? E aí, de lá pra cá, a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas eu nunca imaginei que a gente ia chegar na 26ª turma. Só que a cada turma que a gente fala, eu falo, poxa, vamos tentar melhorar para a próxima. Então, acho que é um crescimento contínuo, né? Então, não dava para imaginar que ia acontecer, mas que dure por muito mais tempo ainda, né? Não, vai durar, com certeza. O que você vê de diferença? Essa é uma dúvida honesta, assim. Teve a primeira turma, que foi com o conhecimento que você adquiriu ali de um curso e da sua experiência num curto espaço de tempo. Certo. O que mudou da primeira turma até agora? Acho que 2 pontos principais. Primeiro ponto que eu acho que mudou muito foi a forma de comunicar. Então, quando eu gravei a primeira vez, poxa, eu era tímido ainda. Não que eu não seja ainda sou um pouco tímido, mas pelo menos nas câmeras, assim, já estou me desenvolvendo melhor. Mas eu era muito tímido, então eu gravava e errava e às vezes minha fala não saía direito. Esse foi o primeiro ponto. Então, foi melhorando, a didática foi melhorando com o tempo. Hoje, umas coisas que a galera fala, Matheus, você é muito didático, você conversa bem. Sua mãe falou, você disse pra mim que sua mãe falou que ela gostou. Sim. E aí, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi, de fato, melhorar no conhecimento. Quando eu comprei o curso, em 2019, mais ou menos, início de 2019, eu tive 1 ano para aprender só o que estava no curso. Então, tipo assim, o curso ensinava A, B e C. Só que o mundo das milhas vai até o Z. Então, eu fui aprendendo muito por fora, buscando conhecimento, comprando mentoria, comprando outros cursos também, aprendendo na gringa, tem muito conteúdo na gringa. Então, acho que aumentou o conhecimento e quando aumenta o conhecimento, você fica mais leve, mais solto também para falar o que você já sabe. Então, querendo ou não, eu aprendi a falar um pouco melhor para as câmeras também. Esse ponto é legal, porque você sempre vendeu muito bem. Sim. E o conhecer aquilo que você está vendendo torna muito mais fácil você vender aquilo, né? Muito mais fácil. Eu falo isso, depois a gente vai falar um pouquinho acho que de equipe e tudo mais, mas quando a gente contratou os nossos vendedores, a gente falou que a gente vai vender agora via videochamada. E a pessoa que está do outro lado, ela quer que você conheça não só bem o nosso produto, que você conheça também bem o conteúdo. E aí, na primeira semana, eles estavam travadões. No primeiro mês, melhorou um pouquinho. E agora eles já falam bem de milhas, eles já vendem muito melhor o produto. E, óbvio, daqui a 6 meses, 1 ano, talvez eles vão estar vendendo até melhor do que eu, porque é uma coisa que eles estão fazendo constantemente também. Então, você tem que conhecer bem o que você quer vender. Isso é muito importante. Tem mais dica para quem quer ser um bom vendedor? Eu acho que é estudar, não ter vergonha e
principalmente na questão do estudo, é você saber quebrar a objeção. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Todo mundo quer comprar um produto. E eu falo isso no treinamento. A pessoa que ela vem conversar comigo, a pessoa que ela vai participar de um curso online gravado ou gratuito, né, ao vivo, que a gente faz, ela tem interesse no assunto. O não comprar ou comprar vai muito do que você vai quebrar de objeção para essa pessoa. Então a gente vê, a gente tem muita gente que é um pouco mais velha que compra o treinamento. Pô, sou novo. A pessoa tem 55, 60, 65, 70 anos. A gente tem aluno de 81 anos. Que legal. E uma objeção é, poxa, você é novo, você aprende rápido. Será que eu vou conseguir aprender? Eu falei, não, poxa, claro que você vai conseguir. É um passo a passo. Então, quebrar a objeção acho que é uma das coisas mais fáceis. E para quebrar a objeção, você tem que conhecer bem o seu produto. E o público também, Com né? certeza, o público também. Isso é muito importante. E eu perguntei o que mudou, mas o que continua igual da primeira turma até hoje? Eu acho que a paixão. Eu sempre gostei de vender milhas, então é uma coisa que eu falo que, tipo, é muito fácil para mim falar sobre uma coisa que eu gosto, que eu vivo diariamente. Então, eu comecei em 2020 vivendo milhas, então era uma coisa que eu aplicava no meu dia a dia. Na época eu comprava os iPhones, eu viajava com milhas, eu vendia milhas na época, então era uma coisa que eu fazia diariamente. E eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia há 4 ou 5 anos atrás. Só que talvez mudando algumas partes principais. Antigamente, quando eu comecei, o meu foco principal às vezes era de fato comprar e vender milha. Hoje eu ainda compro e vendo, mas o meu foco principal é de fato ensinar o que eu sei para outras pessoas. Então, eu acabei deixando um pouco de lado, mas não abandonei 100%. E tem vários benefícios, né, das milhas, como você falou, vai além do viajar barato, né? E como que você faz para manter o engajamento da sua comunidade? Perfeito. São mais de 10 mil alunos e a gente nem está falando ainda dos grupos de alertas, assim, sim, mas que se falar vai dar mais de 25 mil pessoas. Mas como tem alguns pilares, algumas boas práticas que você usa? Sim. Hoje, o que eu vejo no mundo das milhas e no mundo dos treinamentos em geral, né? Você fala muito bem disso, a gente teve palestra que a gente viu bastante sobre isso também. Hoje, criar uma comunidade forte é muito importante. Então, hoje, quando a pessoa entra para a nossa comunidade, a gente não fala que a gente vende um curso. A gente fala que a gente vende uma comunidade. A comunidade turbinando suas milhas. Ela não vai te entregar só um curso gravado. Porque o conhecimento pelo conhecimento, às vezes você vai pesquisar na internet, você vai encontrar. Às vezes você vai assistir uma vez e acabou, já era. Então, a gente entrega, além do conhecimento, o ecossistema do milheiro. Então, o cara vai ter um grupo onde ele vai receber as passagens, ele vai ter um grupo onde ele vai receber as promoções, ele vai ter um grupo para conversar com pessoas que estão querendo fazer a mesma viagem que ele quer fazer. Então, a gente tem um grupo só de Europa, um grupo só de Estados Unidos, um grupo só de Ásia. Então, essa comunidade, a galera vai se ajudando. E eu, Matheus, sou, entre aspas, o pilar da comunidade, que vai estar ali auxiliando, mas os próprios alunos, eles se ajudam demais. Então, a gente tem esses grupos, eu acho que isso aí é fundamental para a gente manter uma comunidade ativa. Então, a gente tem aluno de 2020 que fala no grupo até hoje, depois de 4 anos. A gente tem uma coisa nossa que é, a gente vai te vender a comunidade, você vai pagar uma vez e não paga mais nos grupos de alunos e tal. Então, esse é um ponto muito positivo, que eu acho que cria uma comunidade forte. Sim. Isso é muito importante. O Matheus se entrega tanto para as comunidades dele, para os grupos e comunidades, que ele perdeu o número privado dele. Porque o número privado dele virou o número público dele. E o número profissional é o número que a gente consegue falar com ele de verdade. E agora o profissional também já está virando, já está lascado, já está difícil a situação. Mas é difícil esse negócio de controle de número no WhatsApp, gente. É muito complicado para mim. Eu te entendo. Eu não sou tão organizado, então esse é um ponto negativo. Mas Marina é muito organizada, gente. Cara, mas é complexo mesmo. Eu tenho um número profissional também, que é o que quando as pessoas pedem, assim, ou querem entrar em contato comigo, é por ele que eu atendo. Mas eu acho que quando o trabalho vira tão parte da nossa vida, é realmente difícil você separar, porque aí você tem que, sei lá, lembrar de levar outro celular, e pode parecer muito bobo isso, mas acaba que você já está com o seu celular na mão, é mais fácil você responder a pessoa por ele mesmo. Vai ter 2 WhatsApp, o business normal, mas não é difícil, você tem que clicar nos 2, é complicado. É porque é muita coisa para fazer, né? Aí essa é mais uma coisa para fazer. E qual que é o maior desafio de vender e funcionar, na verdade, nesse modelo de lançamentos, por turmas? Então, é uma coisa que eu e o Daniel, que é meu sócio, a gente estava conversando. Cada lançamento, a gente geralmente faz um lançamento a cada 75, 80 dias. Então, daria uns 5 no ano. E quando a gente começou em 2020, a gente tinha muito menos pessoas trabalhando com online. Então, era muito mais barato eu fazer uma divulgação no Instagram, no Facebook, no YouTube. E cada vez mais
a gente paga mais caro para trazer uma pessoa para assistir o nosso curso gratuito. Hoje a nossa ideia de lançamento eu chamo uma pessoa, capto ela por um anúncio, falando assim, olha, nos dias tal, tal e tal, eu vou te ensinar como que eu faço para viajar praticamente de graça. Se você quiser assistir, vem cá, clica aqui e se cadastra. Então, cada vez mais está mais caro eu levar essa pessoa para o meu evento. Consequentemente, eu tenho que pensar em estratégias que com menos pessoas eu consiga converter mais. Então, o que eu faço? Eu vou te entregar um conteúdo cada vez melhor. Eu vou te entregar uma comunidade cada vez mais completa. Então, é entregar mais para o cara que está do outro lado falar, poxa, esse menino que está do outro lado me ensinando aqui, eu nem conheço ele, mas ele me ensinou uma coisa bem legal. Imagina isso dentro da comunidade. Então, nossa ideia principal é essa, mas cada vez mais está mais caro. Em algum momento, a gente vai ter que pensar em outra estratégia. Não, e vocês pensam já em outras coisas, os outros produtos, Sim. Eu acho que é uma solução para isso também, né? Foi muito bom, inclusive, porque quando a gente começou, até mais ou menos 2024, início do ano passado, a gente só tinha o nosso produto principal, que era o Turbinando Suas Milhas, que dava para a gente um resultado bacana. A gente conseguia botar ali por turma umas 300 pessoas, 400 pessoas. A gente estava, isso depois da turma 16 para frente, ficou mantendo uma constância, digamos assim. Mas a gente falou, poxa, a gente só tem um lançamento. E aí teve um lançamento que deu ruim. Então, como que funciona o lançamento? A gente bota dinheiro, se vender, vendeu. Se não vendeu, a gente tomou prejuízo. Sim. E teve um lançamento que a gente tomou prejuízo. A gente falou, poxa, vamos pensar em outras estratégias aqui para a gente pensar. E aí veio a ideia dos grupos de alertas de passagens por cidade. Que era uma coisa que, tipo assim, ninguém fazia no mercado. Só que a gente parou para pensar, poxa, o cara que é de Vitória, ele quer fazer viagens nacionais também. O cara que é de Recife, o cara que é de Fortaleza, ele quer fazer viagens nacionais. Só que no nosso grupo geral, que a gente já mandava passagens, era passagens internacionais. Aí a gente falou, vamos começar a entregar passagens saindo da cidade da pessoa, tanto nacional quanto internacional, e a gente vende uma mensalidade por isso. Então a gente vende o anual dos nossos grupos de alertas por cidade. Ponto positivo. Como a gente tem 23 cidades mapeadas, são 23 grupos e ficou muito mais fácil de rodar anúncio falando para a pessoa. Porque, por exemplo, uma coisa eu falar bem assim, você que é de Vitória, você quer receber passagem barata saindo de Vitória? A pessoa se conecta mais. Né? Então, a gente acabou conseguindo vender uma quantidade alta e é um produto que gera uma recorrência para a gente, que querendo ou não é interessante para caramba. Porque está sempre à venda, né? Sempre à venda, perpétuo, rodando anúncio todo dia e a gente vende ou por anúncio ou por time comercial. Então, a gente também chama algumas pessoas para conversar no WhatsApp e aí o time comercial vai trabalhando. Legal. Esse dos grupos, quando eu vi que você lançou isso, eu não pensei que fosse por esse motivo. Eu pensei que fosse pelo motivo da pessoa querer viajar nacional. Eu pensei porque a gente é de Vitória. E sempre que eu vou olhar a passagem, é assim, São Paulo, não sei o quê. Mas eu sou de Vitória, eu quero uma passagem de Vitória até o lugar que eu quero ir. E isso, quando eu vi, gente, genial. Porque aí, se você tá lá, você vai receber as passagens saindo da sua cidade. E foi uma mudança de chave. Quando a gente lançou esse produto em 2024, foi em fevereiro mais ou menos ali, nos 3 primeiros meses a gente teve um resultado, tipo assim, absurdo. Absurdo. Porque era um produto novo, que ninguém tinha visto, aí depois a gente, mantendo um padrão ali depois do 3º, 4º mês, mas nos 3 primeiros meses eu falei, caraca, a gente acertou num produto realmente aqui, que era um produto, querendo ou não, óbvio de se pensar, realmente era uma necessidade do cliente do outro lado, mas até então ninguém tinha pensado. Então, foi muito bom pra gente. E essa pessoa que entra no grupo, muitas vezes ela vai falar, eu tô pagando aqui o grupo, mas eu não sei tanto ainda. A pessoa migra para a comunidade. Então, toda a turma a gente tem umas 50, 70 pessoas que migram do nosso produto mais barato para o produto mais caro, que é a comunidade. Então, foi um produto muito interessante para a gente. Legal, legal. E para executar esse produto e seu suporte, vocês vêm crescendo a equipe cada vez mais. A gente tem equipe, que a gente está com 5 pessoas que só mandam as passagens todo dia, então as 5 pessoas só fazem isso. E, além disso, a gente tem algumas ferramentas de IA que vai buscando, Legal. Que faz a busca, principalmente das passagens internacionais, dá para buscar com IA. Não 100%, tem que ter um humano por trás ainda, mas já tem umas buscas automatizadas que ajudam bastante também. Porque é muita coisa para procurar, né? A gente manda, em média, umas 8 a 10 passagens por dia por grupo. Então, umas 230 passagens todos os dias. É bastante coisa, mas Muita. Depois vira meio que automático também. Depois que você aprende, é mais fácil de você ir replicando. Entendi. E para a pessoa que está dentro do grupo também é bom, porque uma hora ou outra vai aparecer uma passagem para ela que vai valer a pena para ela. Antes da gente começar a falar de conteúdo, eu quero uma dica rápida para os nossos ouvintes e visualizadores. Qual o jeito mais fácil de acumular milha? Eu falo que tem 2 formas.
acúmulo passivo e acumulativo. Passivo, gasto do seu dia a dia, mas não está atrelado ao cartão. Exemplo, hoje um cartão de crédito muito bom, que é tipo assim de milionário, vai dar 0,8 pontos por real, 5 pontos por dólar. Tá. E se você comprar um produto, por exemplo, eu quero comprar um tênis de corrida, você que gosta de correr, sei lá, na Mizuno, e eu compro ele por dentro de um programa de fidelidade, eu acumulo 10 pontos por real. Então, tipo assim, 12 vezes mais do que o melhor cartão de crédito do mundo das milhas. Então, o primeiro passo é aprenda a comprar do jeito certo. Essa é a primeira coisa, acúmulo passivo. E a segunda dica seria o acúmulo ativo. Muitas vezes você vai viajar. Uma passagem aérea, às vezes, eu vou pegar São Paulo e Europa, vai custar R$ 4.000. Só que essa mesma passagem você pode pagar em milhas. E se você comprar as milhas, vai dar 3.000. Então dá para você comprar a milha também, não é só o acúmulo do seu dia a dia. Muitas vezes a pessoa, mas eu gasto muito pouco, eu acabo não conseguindo acumular. Beleza, mas se você viaja bastante, ou se você viaja 1, 2, 3 vezes por ano, por que não comprar as milhas nos momentos ideais também? Então seriam as principais dicas aí. Estou muito feliz que eu estou seguindo as duas. Tá ótimo. E aqui, falando de conteúdo, você é uma das maiores referências do Brasil nesse nicho. Obrigado. E você começou a criar conteúdo, você falou, para vender o produto. Sim. Como é que se mantém essa relação da criação de conteúdo com a evolução do seu negócio? Perfeito. Hoje eu falo que o orgânico do nosso perfil é o que vai dar ROI no nosso lançamento como um todo. Então, se a gente não tem orgânico, se a gente só roda o tráfego ali, o tráfego pago, é muito mais difícil de você vender. Então, criar o conteúdo constante é algo fundamental. E eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque muitas vezes eu paro, às vezes, ficar 10 dias sem postar nada. Principalmente pós-lançamento, quando a gente atingimos a meta, vendemos. Eu fico 1 semana, às vezes 2 semanas, sem postar nada, ou postando coisas do dia a dia, digamos assim, uma foto, alguma coisa, uma viagem. Só que toda vez a gente pensa, eu preciso de 60 dias antes do lançamento, eu preciso começar a criar uma nova base de pessoas que vão querer comprar o meu treinamento. Então, hoje, o nosso conteúdo, principalmente, ele é muito focado em informação. Tá. Isso é uma coisa que atrapalha e ajuda ao mesmo tempo. Atrapalha pelo ponto de, é mais difícil de viralizar. Então, a pessoa que começa a me seguir, ela começa a me seguir para receber informações relevantes do mundo de viagens e de milhas. Cartão de crédito, passagem aérea, entre outras coisas. Só que não é um vídeo que vai bater, às vezes, 1 milhão de visualizações, que não vai me gerar 20, 30 mil seguidores. Então, eu percebo que, por eu ter essa linha de conteúdo mais informacional, eu cresço mais devagar. Tá. Porém, da mesma forma que eu cresço mais devagar, como o meu produto, como eu quero crescer para vender, a pessoa vem muito mais informada. Então, fica mais fácil de eu conseguir fazer a venda para ela. Mas é meio que de praxe, né? Toda vez que está batendo 60 dias antes do nosso lançamento, antes da nossa jornada do milheiro, a gente produz, em média, ali algo próximo a 100 conteúdos nesse período de 60 dias. Nossa, então, bastante. de 1 a 2 por dia, mais ou menos. Sim, Então, é um conteúdo constante. Mas a gente recria muita coisa, né? Então, produzir uma coisa há 6 meses atrás, está na hora de postar de novo já. Isso é legal você postar, porque existe um pensamento e um medo até de tipo, nossa, mas eu vou ter que ter conteúdo pro resto da minha vida. Então, não. Se seu conteúdo deu certo, às vezes até menos que 6 meses atrás, ele pode muito bem ser refeito, porque vamos combinar que a gente não lembra que as pessoas postaram ontem. Não lembra. Quiçá 6 meses atrás. Olha, eu tenho um post, Bianca, minha esposa, fica brincando comigo. Eu devo ter postado ele umas 10 vezes já. Porque toda vez que eu posto, dá bom. Então eu falei, poxa, espera passar 2, 3 meses, é batata. De novo, vou postar ele que ele vai funcionar. Então já tem alguns conteúdos ali que a gente sabe que funciona bem. Então é pegar essa linha de conteúdo, repostar e não parar. Eu acho que esse é a principal dificuldade, né? Muita gente está começando, ela fala, postei, mas não deu certo. Tudo bem, não vai dar certo no primeiro mês, no segundo, no terceiro, mas eu duvido que a pessoa que produzir conteúdo durante um ano seguido não vai dar certo no final. Concordo. Então, a constância é difícil, mas é a mais importante de tudo. Eu concordo. E mais importante até do que viralização. Você falou disso e me alertou para isso, que eu falo com os meus clientes, inclusive. Às vezes não. Você não precisa buscar a viralização. Perfeito. Ou melhor, dependendo do seu objetivo, você não precisa buscar a viralização. Porque se o seu objetivo é vender curso de milha, você precisa atrair pessoas que têm interesse no curso de milha. Se aquele vídeo está dando 100 visualizações ou 1 milhão, mas se ele traz 100 pessoas qualificadas, é muito Perfeito. melhor do que um vídeo de 1 milhão que vai trazer 100 pessoas que talvez estejam mais ou menos interessadas. Né? E eu vejo isso um erro muito comum de quem quer vender infoproduto,
mas cria conteúdo para viralizar. É. Então, criar o conteúdo para viralizar, a não ser dependendo do nicho, né? Sim, No meu sim. nicho, é um pessoal que viaja. Então, querendo ou não, é uma renda média para uma renda alta. São pessoas que, poxa, dificilmente vai começar a te seguir porque você fez uma dancinha, por exemplo. Então, criar o conteúdo intencional é importante. Óbvio, se você dá sorte de criar um conteúdo intencional e ele viralizar, pô, você sentou na loteria. Maravilhoso. Mas não é o comum de acontecer. E a gente já bateu muita cabeça nisso. Pô, vamos criar um conteúdo que vai viralizar. Cara, às vezes não compensa. Que às vezes vai atrair um seguidor que não vai ser o seu público comprador. E a gente sabe que o Instagram ele não entrega para todo mundo. Se ele começar a entregar pro cara que não quer te assistir, aí que piorou as métricas totais. E o engajamento vai lá para baixo, aí em termos de algoritmo fica muito ruim, né? Exatamente. Qual tipo de conteúdo funciona melhor para o seu público? Hoje, o que mais funciona para o meu público é carrossel dando dica de alguma coisa. Dica que faça a pessoa ou acumular milhas ou economizar em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu crio um conteúdo que vai ser mostrando um destino, que funciona muito bem para blogueiras, Bianca cria esse conteúdo, ela funciona muito bem. Mas se eu criar esse conteúdo, ele geralmente não entrega tanto e não gera tanto engajamento. Tá. Agora, quando eu crio um conteúdo falando que para você ir para tal destino, se você comprar isso, aquilo e aquilo, você vai gerar milhas suficientes para ir, já entrega melhor. E geralmente gera mais compartilhamento. Então a pessoa está mandando para tal pessoa, se você comprar no lugar tal, você vai fazer isso. Então é o conteúdo que mais funciona para mim. É porque é um caminho fácil. A gente quer o caminho fácil, né? Sim, e exatamente. isso aí parece tão fácil, tipo assim, vá para Paris comprando uma geladeira. Aí você fala, Exatamente. caraca, agora eu vou comprar uma geladeira. É muito bom. E você pensa em tipos de conteúdo diferentes para momentos diferentes? Você falou que de 60, 75 dias você faz um lançamento e antes disso você vai ter os conteúdos para lançar. Você pensa em, na primeira semana eu faço um conteúdo X, na segunda Y? Mais ou menos. Quando a gente está batendo 40 dias antes do lançamento, até 40 dias antes do lançamento, o meu conteúdo ele é um conteúdo mais, digamos que meio de funil. Como assim? Eu vou criar um conteúdo genérico, não tão intencional, não chamando para um lançamento, não chamando para nada, mas que gere uma curiosidade na pessoa. Então a ideia principal é passar a informação e gerar curiosidade. E aí a gente vai fazendo isso de várias formas, às vezes carrossel, às vezes Reels, entre outras coisas. Quando vai batendo 20 dias para menos, todo o meu conteúdo ele vai ter uma chamada para ação para o nosso lançamento gratuito, né? Para a nossa CPL, digamos assim, que é o nosso curso gratuito. Então, faltando 20 dias, todo post, todo não, mas digamos que os 75% dos posts, ele vai ter uma chamada para o final, chamando o cara para se inscrever na Jornada do Milheiro, né? Que é a nossa semana de aulas gratuitas. Então, a gente não tem ali um cronograma certinho do que a gente vai postar, mas como a gente já faz há muito tempo também, a gente já sabe mais ou menos o momento de postar determinada coisa. Sim, tem 2 pontos que eu quero explicar, que talvez nem todo mundo saiba, mas CPL é conteúdo pré-lançamento, que são essas aulas gratuitas, no caso do Matheus, que ele dá antes de lançar o produto dele. E você falou de ROI mais cedo também. ROI é retorno sobre investimento, é a sigla em inglês. É o retorno sobre aquilo que você investe, só para deixar claro. E eu acho que eu não te perguntei o que é o Turbinando Suas Milhas, no fim das contas. A gente fala que o Turbinando Suas Milhas é uma comunidade para quem quer transformar o mundo das milhas num dia a dia, né? Então, não só para quem gosta de viajar, não só para quem quer ganhar dinheiro, a gente tem lá dentro pessoas que, óbvio, amam viajar, eu acho que esse é o nosso foco principal hoje, mas tem lá dentro pessoas que querem transformar no mundo das milhas um negócio, seja para vender milhas, seja para vender um infoproduto. A gente tem várias pessoas que entram para o nosso treinamento e se tornam infoprodutores também, seja pessoas para vender passagem aérea, agência de viagem. Então é uma comunidade que está dentro do mundo das milhas, e o mundo das milhas eu falo que não é só passagem, é de fato tudo aquilo que vai te trazer algum benefício na sua vida. Então eu gosto de dizer que o mundo das milhas ele vai além de uma passagem aérea e vai te dar benefícios reais ali. E poxa, graças a Deus a nossa comunidade ela é bem engajada. Eu sou muito apaixonado pela comunidade. Sim. Isso é um dos pontos que a gente leva ela até hoje também, que eu vejo Sim. muita gente parando no meio do caminho e a gente está continuando. Não, e dá para ver isso, dá para ver não só no seu conteúdo, mas por a gente se conhecer também há tanto tempo, eu sei muito bem disso. E eu acho muito legal que o curso, a comunidade, ela foi evoluindo. Sim. Aí tem mentoria, agências de viagem, Sim. os grupos de alerta. Como é que você organiza esse ecossistema aqui de empresa? Perfeito. A gente sempre foi criando braços com a necessidade que vinha aparecendo.
Então a gente começou com Turbinando Suas Milhas, que era a nossa comunidade, que inicialmente era um curso e depois foi virando de fato uma comunidade. E a gente viu a necessidade de, cara, vamos criar um grupo de alertas, que muita gente não quer comprar o treinamento, que já fez um treinamento de uma outra pessoa, o conteúdo em si é muito parecido. Então, vamos criar uma coisa que a pessoa possa pagar mais barato e receber os nossos conteúdos. Criamos os grupos de alertas. Aí, poxa, muita gente entrava na comunidade e às vezes não tinha milha, ou às vezes tinha milha de um programa A, mas não tinha milha de um programa B. A gente criou um grupo onde as pessoas negociam entre si a compra e venda de milhas. Aí muita gente fala, poxa, mas no grupo eu não conheço a pessoa que está do outro lado. E se eu quiser comprar com você, Matheus? Aí surgiu a agência de viagem, porque muita gente não quer aprender. E a gente, cara, tem gente que prefere, às vezes, economizar 10% comprando na nossa agência do que economizar 30% aprendendo conteúdo que ela poderia aprender e aplicar por conta própria, né? Então, as particularidades, os braços da empresa foi crescendo de acordo com a necessidade. Hoje a gente tem, além dos grupos, além da comunidade, a agência. A agência eu falo que é um braço nosso, mas eu não toco tanto ela. Então, geralmente, quem toca é minha esposa e a gente tem um outro sócio, que é o Arthur. Então, eu boto minha cara, eu falo que é minha, mas eu praticamente não boto a mão na agência para trocar, até porque meu foco tem que ser o infoproduto. Com certeza. Né, que é o que me dá mais escala. E as mentorias foi algo que realmente apareceu sem eu querer. Por exemplo, às vezes tinha um aluno que queria muito uma ajuda específica para ir para o destino tal. E eu falei, beleza, eu vou te cobrar um valorzinho aqui simbólico. E aí foi criando, foi começando, foi aparecendo mais gente, a gente dá umas mentorias, mas também não é o foco ainda. Eu falo que mentoria demora muito mais tempo e eu dedicando esse tempo para, às vezes, um infoproduto, até mesmo para crescer a comunidade, é mais interessante para mim. Porque vai depender diretamente da sua hora, né? Exatamente. É difícil botar uma outra pessoa para dar uma mentoria para mim se a pessoa quer comprar o Matheus, entendeu? Isso é complicado também. Teve alguma decisão, algum momento que foi um divisor de águas para você, tanto no produto, ou no conteúdo, ou na estratégia da empresa? Eu acho que o primeiro divisor de águas foi conhecer o Dani, porque quando a gente estava, eu comecei no primeiro lançamento, eu e Bianca, praticamente. Eu gravava, a Bianca me ajudava ali e foi. E a gente não investiu nenhum real em tráfego, nem nada do tipo. Só que eu sempre estudei sobre marketing digital. Então eu já sabia rodar anúncio, eu já sabia um pouco como é que funcionava. Só que quando o Daniel me conheceu, que é meu sócio até hoje, ele falou, Matheus, poxa, vamos ter mais um aqui, deixa eu entrar junto com você. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes você sozinho, você vai. Mas quando tem alguém na mesma pegada que você, eu acho que você vai mais longe e um vai apoiando o outro. Então, tipo assim, já teve lançamento aqui que eu estava super desanimado, porque os números não estavam bons, e o Daniel, não, Matheus, tá doido, vai dar certo. Da mesma forma, ao contrário, Daniel, isso aqui não tá legal. Eu falei, não, gente, relaxa, vamos que vai dar certo. Então, ter alguém junto com você também na caminhada é importante. Eu acho que isso seria a primeira virada, sim. E a segunda foi entender que cada vez mais o marketing digital está evoluindo. Então você tem que evoluir junto também. Não adianta você achar que você vai fazer o que você fazia 3 anos atrás que vai dar certo hoje. Então acho que essas duas foram os 2 pontos principais assim, que eu poderia dar de dica. E como que você monitora o que está mudando e o que você vai fazer diferente? A gente acompanha muita gente. Então, tipo assim, principalmente no nosso nicho, a gente acompanha os principais infoprodutores de milhas e a gente vê o que a galera está fazendo. E não só de milhas, mas de infoproduto, de criação de conteúdo no geral. Então, a gente participa de palestra, de mentoria, de mastermind. A gente investe no conhecimento para estar acompanhando o que os grandes estão fazendo. Acho que isso é interessante. Eu falo que estar inserido numa comunidade, independente de qual seja, independente se for uma comunidade de milhas, de quem trabalha em marketing, uma comunidade de creators, igual a da Marina, é muito importante, porque você vai estar aprendendo com o erro dos outros. Sim. Porque uma coisa é você errar, igual, a gente já errou em lançamento? Sim, mas quando é que a gente vai poder acertar de novo? Daqui a 3 meses praticamente. Agora, se tem alguém errando no lançamento que você está acompanhando, você pode ir mexendo no meio do caminho. Isso é importante para a gente também. E tem a consolidação do conhecimento também dessas comunidades. Muito. Eu lembro do que o Euclides falou, de as pessoas às vezes estavam olhando o lançamento do Fint e copiando o que ele estava fazendo, mas sem saber que algumas coisas que eles estavam fazendo não estava certo de acordo com o que eles pensaram ou deu errado de alguma forma. Então, quando você faz parte de um grupo, né, e cria essa intimidade assim, com as pessoas, você acaba descobrindo que talvez alguma coisa que o Matheus fez no lançamento, de fora parece, tá perfeito, mas olhando por trás, você poderia dar a dica de fazer diferente. Né? Exato. Por exemplo, a gente teve um lançamento nosso que não deu bom.
Só que ele não deu bom porque o nosso público estava desqualificado, só que tinha muita gente ao vivo. Então, para quem estava olhando lá de fora, achou que a gente estava milionário nesse lançamento. A gente vendeu muito, mas não, por quê? Só sabe quem está dentro. E aí, quando você está dentro de umas comunidades, quando você está dentro de mentoria, mastermind, querendo ou não, você vai conversando, porque você vai criando uma intimidade, você tem que dar para receber. Sim. Então, você está trocando ali. Isso é importante demais. Com certeza. Já vou encaminhando para algumas perguntas finais e eu queria voltar um pouco na parte mais prática das milhas, porque parece complexo e parece inacessível. Parece aquela coisa... parece aquela coisa, tipo assim, mas eu não tenho o cartão Black, eu não viajo para fora. Beleza. Quais os primeiros passos que qualquer pessoa pode dar para ingressar no mundo das milhas? O primeiro passo que eu falo é você futucar. Em qualquer coisa, eu acho. Não só nas milhas, mas... queira aprender sobre o assunto. Eu acho que a principal barreira de entrada é a pessoa ter preconceito com milhas, porque acha que milhas é só para quem gasta muito no cartão, é só para quem tem cartão Black. Então, primeiro passo, queira aprender. Beleza. Quer aprender? Vai no Instagram, no meu, de concorrente, vai no YouTube. Você vai aprender o principal ponto que é, não depende do seu cartão, depende de como que você faz a compra da forma correta. E eu falo que todo mundo, independente, você gasta 500, você gasta 1.000, você gasta 5 mil, 10 mil, 50 mil, pode se beneficiar do mundo das milhas. Obviamente que quem gasta 50 mil reais vai acumular muito mais milha do que quem gasta 2 mil reais. Só que quem gasta 2 também vai comprar uma roupa na Renner, também vai comprar um tênis, também vai comprar às vezes uma maquiagem. E tudo que você compra hoje que é passível de fazer uma compra online, Amazon, Mercado Livre, Shopee, tem parceria com o programa de fidelidade. E aí, fazendo a compra pelo programa de fidelidade, você não vai pagar mais, você simplesmente vai ter o benefício. O programa de fidelidade é como se fosse um divulgador. Ele tem muitos membros lá dentro, então ele divulga o produto. A loja tal está te dando um bônus se você comprar aqui. E você vai lá e compra no momento ideal. E aí, a partir do momento que você começa a acumular 1.000 milhas, 5 mil milhas, 10 mil milhas, você fala, pô, isso aqui realmente funciona. Aí você vai querer dar o próximo passo. Aí o próximo passo é aprender mais sobre emissão, é aprender sobre como que compra milha. Aí vai muito do que você vai estar sentindo. Realmente, pô, tô acumulando, tá valendo a pena, vou dar o próximo passo. Eu tô nessa, eu emiti umas passagens esses dias, eu fiquei tão feliz, eu falei, caraca, valeu muito a pena. É isso. Porque eu segui as dicas do Matheus. Qual o maior erro que você vê as pessoas cometendo em relação às milhas? Duas coisas principais. Primeira coisa, de fato, é achar que depende do cartão de crédito. Acho que isso aí eu acho que é primeiro erro. E o segundo erro é achar que só porque ela tem um pouquinho de milha, a passagem aérea vai estar barata naquele dia que ela quer pesquisar. Por exemplo, o que eu vejo muita gente acontecendo é, Matheus, negócio de milhas não vale a pena, fui procurar uma passagem para a semana que vem, tá 100 mil milhas. Olha a passagem em dinheiro, tá 3 mil reais. Então, obviamente, a passagem em dinheiro também vai estar cara? Tá. As milhas também provavelmente vão estar mais caras. A ideia é, aprenda a você trabalhar com as milhas a seu favor. Saiba o momento ideal para você realizar uma compra de uma passagem. Saiba qual programa de fidelidade é melhor para determinado destino. Então, tem muita gente que vai falar, eu quero ir para a Europa. Tem um programa que é melhor para a Europa. É melhor você acumular na Latam do que você acumular na Smiles. E você vai adquirindo com conhecimento. E eu falo que muita gente, às vezes, fala assim, eu não quero investir num conhecimento. Às vezes demora 2, 3 anos para aprender uma coisa que vai gerar 10, 20, 30 mil de economia para ela nesses 2, 3 anos, mas não quer investir 100 reais, 200 reais, no nosso caso da comunidade, 1.200 reais, mas é uma coisa que se paga. Então, investir em conhecimento, independente de qual seja, se paga muito fácil. E eu acho que esse é um erro muito comum da galera. Ter medo de dar o próximo passo. Você ganha tempo, né? No Exato. fim das contas, você ganha dinheiro, tempo. né? Então, Exatamente. E dá para viajar de graça mesmo ou é mito? Dá. Eu falo que quase dá. Porque na maioria dos programas, você vai ter valor em milhas mais as taxas de embarque. Então, num voo nacional, por exemplo, eu vou pegar um Vitória Recife. Vai custar 10 mil milhas mais 50 reais. Então, eu não vou totalmente de graça, mas eu vou pagar as taxas de embarque ali, vou economizar 90%, 95%, porque as milhas, eu posso ter comprado elas, aí não é de graça, eu estou tendo uma economia. Mas se eu compro um tênis e me gera 10 mil milhas, foi um gasto que eu já teria. Então, de fato, dá para falar que a gente viaja quase de graça. Eu compro muita coisa pela Amazon e aí eu só compro via Livelo também, para pontuar, tá? Façam isso também, que vai ganhando, principalmente em época de promoção. Dá para comprar tudo, Tudo. Semana passada agora teve 4 pontos a cada real. Eu comprei até papel higiênico nessa promoção. Tinha papel higiênico, a gente comprou lá em casa produtos de limpeza. Dá para comprar coisas do seu dia a dia. Não vai ser o
Pô, vou acumular 1 milhão de milhas. Não, mas é de pouquinho em pouquinho. Às vezes você acumula 2 mil milhas, 5 mil milhas, 10 mil milhas. Com 10 mil milhas você consegue uma viagem de volta nacional já. É isso, e vou te dizer, às vezes as coisas mais baratas do que se você for comprar no supermercado. Exatamente. Eu comecei a ter esse hábito quando eu percebi isso, acho que foi com sabão de lavar roupa. Exato. E era mais barato, eu falei, pô, eu tô ganhando ponto ketchup, e ganhando... E o Pro, dá pra comprar tudo na Amazon, frete grátis, na maioria das vezes tem grátis, um Prime lá. Sim. Então vale a pena pra caramba. A Amazon, se quiser patrocinar o podcast, a gente tá aberto, tá? Vale a gente pode falar gente. mais. Turbino, e o que você ainda quer construir? Boa pergunta, né? É difícil. Eu falo que hoje, graças a Deus, tudo que a gente construiu até agora deu uma estabilidade boa pra gente, mas a gente sempre pensa no próximo passo, né? Então, a gente não sabe até quando que o infoproduto pra gente vai continuar compensando. Pelo seguinte fato, uma coisa é eu vender só no orgânico. E eu acho que vendendo orgânico eu sempre vou vender. Mas vender no tráfego pago vai muito de acordo com métricas. Então, em algum momento, eu não sei quando, e todo ano a gente fala, olha, ano que vem vai acabar. Ano que vem vai acabar. Só que, graças a Deus, não acabou ainda. Em algum momento, isso vai dar uma estabilizada, ou seja, ficar no 0 a 0 ali. Nesse momento, eu tenho que já ter alguma coisa pensado. Então, eu não imagino que eu vou sair do digital. Acho que isso nunca vai acontecer. Mas talvez partir para uma outra área, né? Não sei se no ramo de viagens, no ramo da própria agência de viagem, de implementar mais, implementar uma mentoria para quem quer ter uma agência de viagem, mas em algum momento isso vai acontecer. A gente não pensou exatamente ainda, porque como o andar da carruagem está bom, a gente acaba não pensando muito, mas é algo que vai de fato acontecer. No sentido de infoprodutos no geral, sem ser específico de milhas, você acha que ainda tem espaço para as pessoas criarem seus infoprodutos? Acho que sim, mas não como era antigamente. Antigamente, a gente até viu uma palestra do Euclides falando esses dias que era muito fácil de vender. Porque era um produto novo, era uma solução rápida e tinha uma headline ali falando assim, olha, compre isso, isso, aquilo, que você vai se dar bem. E você ia lá e comprava. Hoje em dia, cada vez mais, até pelo fato de ter muita gente fazendo isso, o público do outro lado já está mais inteligente. Tipo assim, não é nem questão de mais inteligente, está mais crítico. Sim. Então, ele quer mais. Então, eu acredito que infoproduto nunca vai morrer. Eu acho que, assim como uma loja física nunca vai morrer, o infoproduto também não. Mas a gente vai sempre se adaptando ao mercado. Seja fazendo uma coisa mais individual, seja fazendo uma coisa entregando mais, de fato, de forma gratuita. Eu acho que a cada ano, o mundo dos infoprodutos ele vai se evoluindo. E aí você tem que ir melhorando junto também. Sim. E que dica você dá para quem quer começar e quer, tanto no conteúdo, como criar o próprio infoproduto? Primeira dica que eu daria, seja intencional. Eu acho que muita gente quer começar a criar conteúdo simplesmente pelo fato de, eu quero criar conteúdo porque eu quero ganhar dinheiro na internet. Não. Comece a criar conteúdo já pensando no que você vai falar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Né? Então, eu vou criar conteúdo para daqui a 3 meses eu estar vendendo o produto A, B ou C. Essa seria a primeira dica que eu daria. E comece pequeno. Né? Hoje, a gente está com 10 mil alunos, mas são 4 anos, não, quase 5 anos agora, desde 2020, né? E quando a gente começou pequeno. Foi 20 e poucos alunos, só amigo, gente. Foi literalmente só amigo que entrou para a turma e vai investindo em você, investindo no seu produto, na sua empresa. Um dos principais erros, na minha opinião, de quem era nosso concorrente, digamos assim, vou falar do nicho das milhas que a gente estava mais por perto, a pessoa começava a dar resultado, só que ao invés de pegar o dinheiro que ela estava ganhando e investir na própria empresa, porque não, é uma empresa, ela achava que, eu botei 10 mil reais, voltou 50 mil. Aí ela vai botar 10 mil de novo e vai voltar 50 de novo, mas não é assim, porque quando ela tinha uma base orgânica, ela entregava. Então, pega o dinheiro que você ganhou, investe na empresa, investe no próximo passo. Eu acho que isso é importante, a gente cresceu bastante graças a isso. Os primeiros lançamentos, a gente pegava o dinheiro, botava no próximo. Então, é entender de métricas, mas sempre investindo na empresa e pensando que você, criador de conteúdo, é uma empresa. Isso é muito importante. Com certeza. E agora, para fechar mesmo, tem umas perguntas rápidas. Eu odeio essas, eu sempre nunca sei responder. Eu sempre nunca sei responder, foi ótimo. Destino que as milhas te deram e que mudou sua vida? Caramba, boa pergunta. Eu adoro viajar, mas eu vou falar que o destino que eu mais gostei de todos foi Maldivas. Pelo seguinte fato, quando eu fui para Maldivas, foi uma viagem que eu fiz
de lua de mel, eu já tinha um infoproduto, mas eu trabalhava com meu pai e trabalhava com a criação de conteúdo. A gente viajou de lua de mel e quando eu voltei eu falei, não vou trabalhar mais com meu pai, vou dedicar só à empresa. Então acho que foi a virada de chave, não só Maldivas em si, mas a viagem como um todo. E a partir de então eu foquei 100% no infoproduto. Nem pedi demissão do meu pai. Eu só parei de ir. Foi triste. Sumiu, até hoje ele nunca entendeu. Abandonou o trabalho. Exato. E essa viagem foi também... Quando que você viajou para Maldivas? Você 2022, foi pós-pandemia, digamos assim, ali. E do nosso lado foi quando a gente estava começando assim, a criar conteúdo e tudo mais. E aí eu fiquei, gente, o Matheus ele tá usando a lua de mel dele para vender curso. Foi. Mas é genial, sabe? Foi genial. Foi uma das coisas que a gente falou. Eu falei, poxa, eu vou gastar um dinheiro aqui, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar com um lançamento muito legal, porque vai ser uma criação de conteúdo. A gente fez quase uma volta ao mundo ali e foi muito bom. Quando a gente voltou, a gente vendeu bastante. Muito pelo fato de estar ali divulgando ali, né? Sim, e é um aprendizado. Foi na época um aprendizado para mim de você aproveitar os momentos da sua vida e até criar momentos para sua vida para gerar resultado para você com aquilo. Hoje o Daniel fala comigo sempre bem assim, você tem que viajar porque isso é o seu trabalho, né? Então, poxa, a pessoa se vê também em você. Se você tá, eu vou falar de milhas, mas eu não aplico o que eu falo, dificilmente vai ter tanta gente me acompanhando. Então, eu também tenho que mostrar uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo e que dá para outras pessoas fazerem também. Muito chato, né? Eu achei chato. Se precisar de companhia, você me fala. Se tiver umas milhas sobrando, assim, a gente vai. Vamos viajar. Um erro que você cometeu no início? Nossa. Boa pergunta. Não sei, eu vou falar que graças a Deus, a gente foi acertando mais do que errando. Eu falo que um dos erros que a gente poderia estar até melhor do que está hoje é um pouco de medo. Eu falo que a gente sempre vai investindo no próximo, mas chegou num patamar ali que a gente estava investindo um valor legal no tráfego, só que a gente estava sempre com medo de, será que vale a pena botar mais dinheiro aqui? Então, se a gente tivesse botado mais dinheiro naquela época, em 2021, 2022, a gente tinha se tornado talvez o maior do mercado. E foi um dos pontos ali que, se a gente voltasse para trás, talvez eu teria mudado isso. Mas não que seja um erro total. Simplesmente não demos um passo, talvez, que poderia ser maior do que a perna ou poderia levar a gente mais para frente ainda. Foi um receio, digamos assim. Sim. É bom ter cautela. Cautela, exatamente. Eu sou mais cautelosa também. E é interessante chamar a atenção para o que você está falando por outro lado. Porque no mundo de lançamentos, a gente vê números astronômicos. Sim. Milhões de reais, 6 em 7, 7 em 7. Parece tudo muito bom e muito positivo. E a pessoa fez a vida dela com aquilo ali. Pode ser que faça mesmo. Mas é sempre bom todo mundo ter o conhecimento de que para ela fazer esses milhões, ela botou dinheiro ali também. Talvez até milhões também para voltar a outros milhões. Então, não é a pessoa fez aquilo e, beleza, então é 10 milhões no bolso ali limpo. Não é isso. Para fazer 10 milhões, ela possivelmente gastou alguns, talvez ali 1 milhão ou um pouco mais. Para voltar esses 10 milhões. Então, é legal trazer essa consciência assim, de que não é... Nem tudo é um morango, como diz o Mário. E eu vejo que muita gente se deslumbra, às vezes... Pelo fato de, às vezes, no primeiro lançamento que a pessoa vai fazer, ela começou a criar conteúdo. Ela vai ter pessoas que já acompanham ela, que gostam dela, vai ter amigos, vai ter conhecidos. Ela vai botar pouco dinheiro e vai voltar um dinheiro grande. E ela vai se deslumbrando com aquele dinheiro e, às vezes, vamos pegar aqui e investir na empresa, ela pega para gastar com ela. Sim. Esse é um erro primordial, porque na minha cabeça... Você tem que tratar isso como, de fato, uma empresa, né? Isso é muito importante. Eu amo que eram perguntas rápidas, mas eu vou me empolgando. Outra pergunta. Hack que quase ninguém conhece. Nossa. Em relação a quê? Milhas. Em milhas? Vamos lá, deixa eu pensar. Se você puder falar também, né? Entre no terminal dos seus milhas, você vai saber também. Não, posso falar. Tem vários. Eu acho que os principais ali seria para quem quer transformar uma viagem numa experiência, né? Hoje, quando a gente está no mundo das milhas, um dos principais objetivos, digamos assim, de quem entra no treinamento é fazer uma viagem de classe executiva e primeira classe. Então, hoje é muito distante para a grande maioria das pessoas que não entram nas milhas. Vai pagar 20 mil reais uma viagem para a Europa, você não vai.
Mas existem estratégias que aí você consegue ali simplesmente às vezes comprar a milha mesmo no momento ideal, que seria o hack ali de comprar a milha num programa estrangeiro, que você consegue uma viagem de executiva para a Europa por R$ 5.000 de volta. É o preço que você pagaria numa econômica. Então, é de fato entender como fazer. Isso eu acho que é o ponto mais importante. Então, o hack é buscar conhecimento, ter de fato ali alguém que possa te guiar, que possa te mostrar, mas ir atrás do conhecimento é mais importante, independente da onde você vá, né? Tipo assim, pode ser comigo, pode ser com Marina, pode ser com qualquer pessoa, mas vai atrás do conhecimento que é importante. Uma ideia que te move. Eu falei que eu não gosto dessas perguntas, é difícil, esse negócio é muito filosófico, velho. Eu vou trazer então pro mundo das milhas de novo também. Acredito que hoje o nosso objetivo principal do Turbinando é transformar pessoas em viajantes mais frequentes e talvez mudar a experiência dessa pessoa. Então, vamos dizer que é realmente fazer pessoas viajarem mais e terem experiências melhores, né? Tem uma frase clichê que é viajar limpa a alma, né? Então, eu acho que isso é importante também. A pessoa trabalha, a maioria dos nossos alunos são pessoas que trabalham, que vão ter férias ali 1, 2, 3 vezes no ano, e a pessoa quer ter aquele momento de lazer com a família, ter um momento de relaxamento, então isso também é interessante. Receber depoimento disso move a gente também. Viver, né? Dar experiência, fazer a pessoa ter carga de vida ali, né? Para contar também. Isso é legal. E um objetivo fora do mundo das milhas. Criar uma família, eu acho, né? Eu e minha esposa, a gente casou em 2022, a gente começa a pensar em ter filhos agora, viajamos bastante. Eu sei que isso vai mudar a nossa rotina 100%, mas eu acredito que ter um filho, ter uma filha, ter uma família mesmo, ela muda a vida da pessoa, mas muda para melhor. Então, assim como meus pais me deram uma educação muito boa, graças a Deus, eu amo meus pais, a gente também pretende fazer o mesmo para os nossos filhos. É isso. Matheus, muito obrigada. Obrigado a você, eu adorei. gente. Apesar da gente já se conhecer há mais de 10 anos, como a gente fez as contas, eu sempre aprendo com você alguma coisa. E eu aprendo muito com a Marina também, gente. Ela é sinistra, eu adoro a Marina. E aqui, foi muito bom você mostrar pra gente que realmente o mundo das milhas, além de poder virar um negócio, é muito além de você viajar barato. E Sim. realmente trazer experiências pra gente. E é isso que eu acho tão legal no mundo das milhas e no seu trabalho também, de forma geral. Muito obrigada. Deixe sua rede social para as pessoas te seguirem. Quem não me acompanha aí, segue aí, @Matheus Tiburtino. Vez ou outra a gente tem um curso gratuito, que é a Jornada do Milheiro. Eu recomendo bastante. Vou fazer um clichê, mas a gente entrega quase 90% do nosso conteúdo que é pago, mas o pago ele vai te entregar a comunidade. Então participe da jornada, segue no Instagram. E é isso, valeu, obrigado. Obrigada, Matheus. E vocês podem me seguir no Ferreira Marina _. Sigam o podcast no Instagram, Diário de Creator Podcast, é o @. E se inscrevam aqui no YouTube também, ou no Spotify. Se você estiver escutando pelo Spotify, você pode também deixar o seu like e seguir o nosso canal. Toda semana tem um episódio novo para vocês. Beijos. Valeu, tchau, tchau, gente. Obrigado.